Isadora Prado, sua aluna Univesp de Guaíra, São Paulo. Viemos apresentar o projeto integrador, com o título Dificuldade de Leitura e Escrita nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo geral desse estudo é analisar a dificuldade do aluno em ler e escrever. Também será criado um roteiro de plano de aula para auxiliar os pedagogos. Justamente pela leitura e escrita serem a base para a aquisição de novos conhecimentos, é importante analisar o início da alfabetização escolar, pois é ensinado, garantido autonomia e estimulando o hábito de leitura e escrita desde cedo para que as crianças possam adquirir, desenvolver e aprimorar conhecimento durante sua vida acadêmica e social. Mas, muito além do que analisar a alfabetização, é necessário observar as dificuldades dos alunos e os problemas que vão surgindo durante seu percurso escolar. Olá, eu me chamo Guilherme e eu vou fazer uma breve apresentação sobre solução inicial, metodologia e a fundamentação teórica do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho fala sobre dificuldades de leitura e de escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. E dentro disso, a nossa metodologia ela buscou por técnicas quantitativas e qualitativas, então pesquisa e coleta de dados, muitas vezes online, dar fundamento, junto com a nossa teoria, do insucesso, muitas vezes, dos alunos, principalmente de escolas públicas, nesse processo de aprendizagem de leitura e escrita. Muitas vezes, essa dificuldade que esses alunos têm, ela é vista como uma forma única. É um problema que, muitas vezes, ele é tido como um problema de preguiça do aluno, ele não está motivado o suficiente, ele não tem interesse o suficiente, mas a gente percebeu que durante as pesquisas isso é uma percepção geral, mas que tem outros problemas por trás disso. E para a solução inicial, nós buscamos o plano de aula com a ajuda de um pedagogo, assim mesmo também como a metodologia, nós buscamos também a ajuda de um pedagogo, de um profissional habilitado da área e que nós possamos criar um plano de aula multidisciplinar, então que envolva não só um professor, mas outros professores dentro dessa escola e até mesmo outras pessoas dentro dessa escola e fora dela também, para que nós possamos conseguir resgatar esse aluno e que ele consiga ter um aprendizado de qualidade. Dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita. Uma das professoras entrevistadas relatou que um dos grandes desafios que o professor enfrenta em sala de aula é em relação à dificuldade de aprendizagem do aluno, pois o professor precisa preparar as aulas para os alunos que têm dificuldade e os alunos sem dificuldade, além de que há uma sobrecarga de trabalho e as salas são lotadas. As professoras também foram questionadas se há fatores que podem influenciar no surgimento das dificuldades de aprendizagem. Segundo elas, questões como comprometimento físico, visual, intelectual, a estrutura familiar da criança, o ambiente em que ela vive, a metodologia do professor, o início da alfabetização e a dificuldade de se concentrar podem ser fatores que podem influenciar no surgimento ou no agravamento das dificuldades de aprendizagem. A leitura e a escrita. No convívio com os alunos, os professores relatam que, por meio da leitura, o aluno passa a escrever melhor, torna-se mais crítico, amplia seu vocabulário e, consequentemente, possui um melhor desempenho escolar. O ensino da língua é um direito de todos. A escola é uma instituição essencial para incentivar e cultivar a leitura e a escrita, e o educador é o ator principal para que os obstáculos sejam vencidos pelos alunos, e que esses consigam ser cidadãos realmente pensantes, críticos e independentes. Como o professor pode auxiliar os alunos que possuem dificuldade de aprendizagem? Segundo as professoras entrevistadas, quando elas identificaram crianças com dificuldade de aprendizagem, elas precisaram mudar a metodologia,
utilizar outros recursos, adaptar os materiais, as atividades em sala de aula e as tarefas, e ela sempre mantinha um contato com a família para saber sobre o desenvolvimento dessa criança. Uma professora em específico relatou que quando estava lecionando no 4º ano, ela recebeu uma criança que não sabia ler nem escrever. Então, a partir da adaptação das atividades e utilizando o método fônico, ela conseguiu durante um ano trabalhar com essa criança e fazer com que ela terminasse o 4º ano sabendo ler e escrever, mesmo que ela não tivesse o conteúdo do 4º ano. Ela relatou também que é muito importante o professor ser paciente e ter empatia com a criança que possui dificuldade. Plano de aula. Tema: Jornal Mural. Série 4º ano. Disciplina: Português. Conteúdo: Criação de um jornal mural. Objetivo geral: apresentar outro tipo de gênero textual. Trabalhar temas e questões sociais presentes no universo dos estudantes. Objetivos específicos: introduzir o jornal no cotidiano da sala de aula. Apresentar a estrutura, conteúdo e tipo de linguagem presentes no jornal. Aprimorar as habilidades de leitura e escrita. Estimular a criatividade, comunicação, responsabilidade, organização e o trabalho em equipe. Estimular o acompanhamento e o apoio familiar nas atividades. Desenvolvimento. Desenvolvimento será realizado em aulas com duração no mínimo de 2 horas. Aula 1. Apresentar a proposta aos estudantes, trocar ideias e sugestões, os materiais que serão necessários e comunicar à família sobre a atividade. Aula 2. Fazer uma roda de conversa e expor os jornais, apresentando seus elementos, estrutura, as informações, a linguagem e as imagens. Aula 3. Formar grupos para atividade. Juntamente com o professor, as crianças irão escrever um roteiro para iniciar as pesquisas a campo. Formular perguntas. Aula 4. Utilizando cartolina, os alunos podem escrever, colar imagens, desenhar, tudo de acordo com o tema de sua escolha, com o suporte do professor para organizar a estrutura. Aula 5. Cada grupo pode expor para a turma o trabalho realizado e as cartolinas podem ser colocadas em um mural. A avaliação. Atividades individuais. Mostrar o interesse em participar da atividade e dos debates realizados, fazendo perguntas e opinando e dando sugestões. Atividades em grupo. A relação do aluno com os colegas de grupo. Responsabilidade com as tarefas. Cooperação. Entrega das informações coletadas a campo ao professor. Participação da montagem do trabalho em equipe e a apresentação do resultado final ao restante da classe. Meu nome é Letiele. Existem várias maneiras de incentivar a leitura. Todos os alunos precisam de educação de qualidade, com uma formação sólida e contínua. Essa deve ser a nossa meta. A escola existe em função do aluno, e essa deve promover o desenvolvimento físico, cognitivo, cultural e social de todos. O educador não deve ter a preocupação apenas de ensinar a grafia das letras e a sua decodificação, mas sim passar a eles conhecimento e habilidades para se tornarem pessoas críticas. O professor tem um papel determinante para desenvolver o hábito da leitura e escrita, tornar esses alunos em bons leitores. O educador tem que estar atento às necessidades e interesses de cada criança, para que possa melhor desenvolver o processo de aprendizagem desses alunos. O docente tem que ser letrado. É necessário ter mudanças políticas, culturais e sociais no sistema escolar, como a elaboração de um projeto pedagógico, de um currículo flexível e participativo, um plano de ensino individual, enfim, uma formação inicial e continuada, para que o professor possa utilizar de métodos inovadores para superar as dificuldades no processo de aprendizagem da escrita e leitura. Foi elaborado um plano de aula com o objetivo de aprimorar as habilidades de leitura e escrita, interpretação de texto, estimular a criatividade, comunicação, responsabilidade, organização e o trabalho em equipe, de uma forma mais prazerosa, com o envolvimento das crianças, relatando suas experiências e fatos do seu cotidiano. Algo significativo e interessante, proporcionando um senso crítico a respeito da sua realidade, promovendo um cenário de construção e auxílio na superação das dificuldades de leitura e escrita. A metodologia foi feita através de um levantamento bibliográfico e entrevista com professores. E apresentamos o plano de aula a uma professora que entrevistamos, e de acordo com ela o plano de aula pode ser trabalhado, mas deixou bem claro que o professor tem que direcionar dentro da realidade da criança. Lembrando que o nosso plano de aula não foi executado na prática, devido à pandemia. Enfim, mesmo vivendo em pandemia ou não, as dificuldades e desafios existem e a responsabilidade pedagógica não é somente do professor.
ela é responsabilidade de todos.